Essa palavra ela começou a ser construída há 1 ano e 7 meses atrás, quando a nossa família chorava também um luto, né? Há 1 ano e 7 meses atrás, também numa segunda-feira, nós nos despedíamos da minha sogra, né? Esposa aqui do seu Lorival, mãe do Heber, né? Vó, amiga, também membro aqui da nossa igreja. E naquele momento, quando a gente recebeu aquela notícia, é como se a gente tivesse perdido o chão. Eu acho que vocês sabem muito bem o que eu tô falando. A gente sente assim, eu perdi o chão. Parece que o mundo caiu na nossa cabeça de uma hora para outra. No caso da minha sogra, ela faleceu num acidente de carro, também de repente, também de forma repentina, para nós, não esperávamos também. E naquele momento que eu perdi o chão, né? Vendo também, além de eu perder a sogra, eu perdi uma amiga, porque nós éramos muito chegadas e confidentes, né? Vendo aquele luto familiar mesmo, né? Que a gente chora por nós e a gente ora de ver quem a gente ama chorando, né? É aquela dor que é nossa e que a gente vai compartilhando a dor um do outro, né? Vendo meus filhos chorando, meu marido, nós, sogro. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, vai para a palavra. Se você hoje está sentindo que você perdeu o chão, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E o Espírito Santo começou a falar, comece a estudar sobre o luto, estude sobre consolo. E já é um tema que eu já estudava, porque já há algum tempo Deus nos deu essa missão de abraçar pessoas que sofrem. Então já tinha estudado sobre consolo. Mas estude sobre a morte, estude sobre a vida eterna, estude sobre o que acontece no céu. E eu comecei a estudar, mas não para pregar. Eu comecei a estudar aqueles textos porque eu precisava lembrar a mim mesmo, sintonizar o meu coração naquele momento de desespero, as verdades da palavra de Deus. E eu comecei a estudar a respeito desse assunto. Comecei a me debruçar. Perdíamos o sono, porque nesses dias é um pouco difícil dormir. A cabeça da gente fica agitada, a mente. E eu ia para a sala, abria a Bíblia e começava a ler textos que hoje eu quero compartilhar com vocês. Textos que Deus deu ao meu coração. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor é o Deus de toda consolação. E com a mesma consolação que Ele nos dá, Ele nos ajuda a consolar a outros. Com a mesma consolação que a nossa casa tem recebido, dia após dia, eu estou aqui para ministrar do meu coração para vocês. O que a palavra de Deus, a Bíblia diz a respeito do luto. E o tema da palavra de hoje é como lidar com o luto. Como lidar com perdas. E o que é o luto? O luto é o sofrimento emocional intenso, uma profunda angústia mental como resultado de perdas. A perda pode ser o falecimento de um ente querido, mas existem outros processos de luto, como por exemplo um divórcio, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança de casa, uma alteração do status financeiro, o envelhecimento, o luto pela perda do vigor e pelos mais diferentes infortúnios que nós passamos na nossa vida.
Nós passamos ao longo da nossa vida, infelizmente, lutos. Alguns mais profundos, alguns mais difíceis de superar, outros lutos são mais transitórios. Mas a verdade é que ao longo da nossa vida, todos nós passamos por momentos de perdas, de mudanças que abalam o nosso coração, de mudanças que abalam a nossa vida. Então, afinal, como podemos lidar com o luto? Como podemos lidar com essas perdas? Como podemos superar dores como essa? E a primeira recomendação que eu entendi da palavra de Deus é que nós, para superarmos o luto, precisamos chorar o luto. Gênesis capítulo 49, abra comigo a palavra. Gênesis 49. Último capítulo, versículo 33. Gênesis 49, verso 33. A palavra de Deus diz: quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama e morreu, e foi reunido o seu povo. Aqui esse texto da palavra de Deus está nos falando do momento em que um homem chamado Jacó, o momento exato do falecimento dele, registrado na palavra de Deus no verso 33. Aí na continuação, Gênesis 50, versículo 1. Então José era o filho de Jacó. O que José fez diante daquele momento? José se lançou sobre o rosto do seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Verso 2, José ordenou aos seus servos, nessa época José era governador de um país chamado Egito. José ordenou aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Jacó também era chamado Israel. Verso 3, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios ficaram de luto durante 70 dias. Eles ficaram durante 70 dias lamentando a morte de Jacó. Às vezes a gente acha que para superar o luto a gente tem que ser forte, que para superar o luto a gente tem que engolir o choro, porque eu tenho fé, porque eu acredito. Só que a Bíblia fala que a Bíblia fala que José andava com Deus. José foi um exemplo de homem que caminhou com Deus. No momento que ele perdeu o seu pai, ele chorou, e todo aquele povo lamentou por 70 dias. Versículo 4, passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez chorar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na casa de Canaã. Quero ir sepultar meu pai e voltar. Jacó, faleceu no Egito, mas um desejo do pai dele era ser sepultado em Canaã. Então ele chegou para Faraó e pediu essa permissão, para que ele fosse sepultar o pai. Versículo 6, Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez jurar. Versículo 7, José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da casa do Egito. Versículo 10, vamos pular lá para a gente
Depois você pode acompanhar toda a leitura. Versículo 10 e 11. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do rio Jordão, fizeram ali uma intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra dos cananeus viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande o pranto dos egípcios. Então, algo que a Bíblia fala sobre o luto é que o primeiro passo para superar um luto é chorar o luto, é prantear, é lamentar, é entregar o nosso choro, a nossa tristeza, a dor da separação. Além desse exemplo de José, a gente pode ler na Bíblia o exemplo do próprio Jesus. Em João capítulo 11, do verso 33 ao 35, João 11, do 33 ao 35, a Bíblia nos conta que um amigo de Jesus chamado Lázaro morreu. E quando Jesus, ele soube que das pessoas que estavam chorando e toda aquela comoção, ele também se comoveu, versículo 34. E aí ele perguntou, e o verso 35, obrigada. João 11, 35. Jesus chorou. Diante daquela situação, Jesus chorou. A gente vai ver também em Mateus 14, quando Jesus fica sabendo da morte do seu primo, João Batista, ele deixa a multidão e ele vai se recolher para orar e ficar a sós com o Senhor. Porque o luto é um momento de reorganizar as nossas emoções. Seja o luto pelo falecimento de alguém especial, seja o luto pelo fim de um relacionamento, seja o luto por qualquer fim de ciclo que você pode estar vivendo. Saiba, foi Deus que nos criou com emoções. Deus nos criou com emoções. E por que Ele nos criou com a tristeza? Porque a tristeza é um alerta que a gente precisa parar, descansar, reorganizar as emoções, repensar esse novo momento sem aquela pessoa que se foi, sem o casamento que se rompeu, sem aquele status financeiro. Vocês estão entendendo? A gente precisa daquele momento. E aí aquela desaceleração da tristeza para que a gente possa reorganizar a nossa vida. Por isso, as pessoas que não param para chorar o luto, que já continua a vida, já vou tocar a vida, muitas vezes, depois de um tempo, o cérebro, que não recebeu aquele tempo especial para ser cuidado, depois adoece. Depois sente muito mais do que quem chora. Então, se você tem chorado, por mais triste e dolorida que a tristeza seja, o choro é algo importante para que a gente venha se recuperar daquela perda. E a Bíblia nos ensina sobre isso. E o luto, ele tem fases. Os próprios estudiosos têm estudado a respeito de pessoas que passam por lutos, e esses estudos, eles avançaram muito no pós-Covid, de muitos estudos que foram feitos com famílias que perderam seus familiares, e chegou à conclusão que cada pessoa lida com o luto de uma maneira diferente, porque depende do quão próxima
ou não era da pessoa. A forma como a pessoa se vai também importa. Então, esses estudos mostram que quando a pessoa tem um falecimento por doença que leva mais tempo, essa adaptação cerebral, ela vai se dando aos poucos. A gente vai se acostumando com a ideia de que aquela pessoa pode falecer. Mas quando o luto ele é repentino, muitas vezes demora um pouco mais para voltar a essa normalidade no nosso estado emocional. E esse estado emocional causado pelo luto impacta o nosso físico, as nossas emoções e até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Então, o luto é uma resposta saudável para se enfrentar algo ruim que aconteceu. E eu quero ensinar isso para vocês, não apenas para os irmãos aqui que estão passando esse momento difícil, mas para todos nós, porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Romanos, capítulo 12, que nós devemos chorar com os que choram. E muitas vezes, por desconhecer o processo do luto, amigos bem intencionados, familiares bem intencionados, até atrapalham o processo do luto. Por não compreender o que a pessoa está passando. A gente quer dar uma palavra amiga, a gente quer consolar, a gente quer falar alguma coisa, e muitas vezes a gente não tem a palavra certa. Quantos já se sentiram assim? A gente não sabe o que dizer, a gente não sabe o que fazer. E algo muito importante da gente saber o que fazer é a gente entender ou buscar entender o que a pessoa está passando. Porque aí a gente vai estar o quê? Do lado dela, enquanto ela passa por aqueles estágios. Então a Bíblia fala que a gente deve se alegrar com os que se alegram, que a gente possa ter muitos cultos de alegria. Hoje mesmo nós faríamos um culto de festa. Nós tínhamos marcado para hoje um culto de aniversário da nossa igreja. Mas entendemos que hoje não era o dia de festejar. Hoje era o dia de chorar. Só que a gente precisa conhecer, então, como é que se dá o processo do luto. Apesar de cada um lidar com o luto de uma maneira diferente, os estudos mostram que são basicamente 5 estágios, podendo esses estágios se alongarem ou serem mais breves, dependendo da circunstância, dependendo do estado emocional que a gente já estava e do quanto nós somos amparados no momento de dor, uns pelos outros e principalmente pelo Senhor. Desses 5 estágios, o primeiro estágio do luto é o choque. E junto com o choque, a negação. É como se o nosso cérebro, ele é muita coisa para ele. Então é aquela sensação, não, eu não consigo acreditar que é verdade. Não, isso não pode ser verdade. Não, isso não aconteceu. Não, daqui a pouco eu vou acordar e vai ser um pesadelo. Daqui a pouco, não é possível que aconteceu isso. E a gente entra numa negação, no choque. Passada a fase da negação, em que a gente fica como se fosse anestesiado. Então, às vezes, nos primeiros momentos a gente vê assim, nossa, parece que a pessoa está bem, está tranquila, nossa, como está lidando. E às vezes é porque ela só está nesse estágio de dormência. Né? Então a gente não pode julgar ninguém por nada, né, gente? Mas a gente não pode avaliar a dor de alguém por quanto ela está chorando. Principalmente nos primeiros dias. Porque às vezes a gente só está no estado de choque. A gente só está naquele estado de negação, ainda não está... A expressão que a gente usa é, não caiu a ficha. E depois que cai a ficha, vem um estágio que os estudiosos chamam de raiva e culpa. É o estágio da revolta. Meu Deus, mas você não tem fé? Por que você está revoltada? Faz parte do processo de falar, eu não aceito isso. Eu não queria isso. Isso não diminui a sua fé.
Você olhar e falar, por que isso aconteceu? Ou às vezes se sentir culpado. Nossa, se eu tivesse lá, talvez eu teria acudido. Se eu tivesse ido junto. Aquele dia eu acordei de manhã e não orei por ela. Não orei por ele. Ou se for uma outra perda, por exemplo, relacionamento, né? Você começa a se sentir culpado, com raiva da pessoa. Ou fica pensando por que eu fiz aquilo, ou por que ela fez. E aquele sentimento se embaralha, mas faz parte do processo do luto. Mas para quem eu vou direcionar a minha raiva? Eu vou entregar aos pés do Senhor. Eu vou falar a verdade, porque Deus é Pai. E Ele não se assusta com as nossas dores. Eu vou em oração dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Senhor, isso estava fora do meu radar. Eu não esperava que isso acontecesse. Deus, eu estou me sentindo culpado. E aí lançar as culpas ao Senhor. Não é negar o sentimento, mas é entregar ao Senhor o sentimento. Depois do estágio da raiva e da culpa, vem o estágio da barganha. A gente tenta querer negociar com o Senhor. Senhor, por que o Senhor não me levou ao invés de levar? Senhor, e a gente começa a barganhar e começa a tentar negociar com Deus. E muitas vezes no estágio da barganha a gente começa até a ficar chateado com Deus. Deus, por que o Senhor fez essa escolha? É normal pensar isso. É normal, porque a gente sabe que Deus é soberano. A gente sabe que Deus é capaz de livrar de qualquer situação. Então nesse processo, a gente passa pelo processo de entender que, por mais dolorido, Deus tinha propósito. Ele deu e Ele levou. Mas a gente fica naquela luta. A gente fica naquela disputa ali com Deus. Mas eu quero dizer que depois de todos esses sentimentos, vem um que parece ser o pior. Mas quando chega, é que está chegando o próximo do momento de superar. E eu sei que é tudo muito cedo para falar em superar. Mas acreditem, é possível. É possível. Mas a gente passa pelo estágio da depressão. A gente não quer esse estágio. A gente quer evitar esse estágio, se possível. Mas é um momento em que... Lembra que a ficha não tinha caído? Lembra que a gente estava barganhando? Lembra que a gente estava naquela conversa com Deus e de repente a ficha cai. A ficha cai e a gente chega à conclusão. É verdade. E é duro quando a ficha cai. É dolorido a ficha cair. Mas depois desse estágio de depressão, que não quer dizer necessariamente que você vai ter uma enfermidade de depressão, mas depressão no sentido de ficar triste, entristecido, chorando. Vem o estágio que é o último estágio, que é da aceitação. E eu não sei se eu gosto dessa palavra, eu já vou aqui contar para vocês. Porque parece que, assim, não vou dizer que eu vou aceitar, não. Dizer que eu vou aceitar já é muita coisa, né? Mas a aceitação é quando a gente se torna capaz de expressar a dor em palavras, falar sobre a perda, começar a tomar medidas para reorganizar a vida. No caso da minha sogra, a gente foi começar a mexer no quarto dela depois de 1 ano. Por quê? Porque a gente estava em negação.
porque a gente estava ainda nos outros estágios. Até chegar o momento da gente ter coragem de entender, esse não é mais o quarto dela. Mas quando chegou nesse momento, por mais dolorido que seja, é o momento da cura. Minha sogra faleceu há 1 ano e 7 meses. Faz aproximadamente 3 semanas que meu marido falou para mim: eu acho que eu superei. Eu acho que eu estou superando. E eu sei que eu vim aqui para trazer uma palavra de consolo, mas eu vim aqui também para dizer que não é do dia para a noite que tudo volta ao normal. É um dia de cada vez. E às vezes é assim, ó, gente. Já andaram de montanha-russa? É assim. E a gente fez um combinado na nossa família, que nos dias que a gente não tivesse triste nesse processo, a gente ia dar risada. Se a gente tivesse, né, começou assim, demorou um tempo até a gente voltar a fazer um churrasco, sabe? Voltar, mas a gente falou, quando a gente tiver com vontade de ficar feliz, a gente vai ficar feliz. E quando a gente tiver com vontade de ficar triste, a gente vai ficar triste. Então as crianças, eu queria ir para o acampamento né, que eles gostam de acampamento lá do Palavra da Vida, com os amigos, brincar. Pode ir. Hoje eu não estou com vontade de ir, queria ficar em casa. Pode ficar em casa. Porque é assim. E a gente combinou, e essa é a minha experiência, cada um tem uma experiência diferente. Mas como eu falei no início, compartilhando do meu coração as coisas que nós passamos. Mas a grande pergunta é como encontrar o consolo em meio ao luto. Como encontrar consolo nos dias que eu me senti bem, como eu encontrar consolo nos dias que essa montanha-russa descer, nos dias do looping, como é que eu vou encontrar o consolo? E eu vim aqui para te dizer que você pode e você vai encontrar descanso nos braços fortes do Senhor. Descanso no Senhor. A palavra de Deus nos diz em Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Outras traduções vão dizer socorro bem presente nos dias de angústia. Ele é a nossa força. Então você está lá no estado de culpa, talvez você está se sentindo culpado por situações que você passou, por palavras que você não disse, por coisas que a gente vê, um monte de coisa na nossa cabeça. Ele é o descanso. Ele é o refúgio. Ele é o socorro bem presente em todos os momentos. Mas talvez você se pergunte, como eu me perguntei, como eu vou lidar com a decepção. Porque o luto é um tipo de decepção. E quando nós passamos por um problema, como eu falei, não apenas um luto da perda de alguém, mas problemas na vida, nós não chamamos que é uma provação? Não é esse o termo? Que nós usamos provação, e eu quero dizer que isso é verdade. No momento do luto, a nossa fé é provada, e nós sabemos que o inimigo tenta se aproveitar de momentos difíceis da nossa vida, de momentos de tribulação, de momentos de angústia. O inimigo tenta se aproveitar para plantar mentiras sobre quem é Deus, sobre as circunstâncias da vida. Então o inimigo, ele se aproveita, ele tenta se aproveitar daquela situação de dor para perpetuar aquela semente de decepção, de revolta contra Deus, de questionamento de Deus.
Por isso, nós precisamos estar firmados na palavra e nas verdades da palavra de Deus, porque quando o inimigo tentar vir com mentiras, tentando convencer que Deus te abandonou, que Deus falhou com você, que Deus não te ajudou, você vai lembrar destas verdades. A primeira verdade que eu quero que você se lembre para lidar com a decepção, com essa provação da fé, está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, verso 12. Leiam esse texto, irmãos, juntos aqui. A palavra de Deus diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Irmãos, Deus criou o homem e a mulher, eu e você, para sermos imortais. Deus não nos criou para a morte. Ele não nos criou para que a gente precisasse se despedir das pessoas que nós amamos. Mas a Bíblia fala que quando o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, nós, seres humanos, perdemos a nossa imortalidade. Nós perdemos por causa do pecado, a morte passou a existir. E todos nós, a gente nem gosta de pregar sobre isso, né? A gente pula essa parte da prega, a gente gosta de pregar outras coisas. Mas todos nós, um dia vamos morrer. Todos nós. Porque o pecado entrou no mundo. A Bíblia também fala em Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu vim dizer algo para vocês. O versículo não termina aí. Por causa da desobediência de um só homem, a morte entrou no mundo. Mas por causa da obediência de um só homem, Cristo Jesus, nós recebemos de volta a eternidade. Embora o nosso corpo mortal perece, nosso corpo aqui perece, a verdade é, João capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Então o verso está falando para a gente, as escrituras estão falando, ainda que morra aqui na terra, porque aqui nós somos mortais. Aqui a gente vai passar. Mas ainda que a gente aqui morra, nós estaremos vivos e vivos com Deus. Hoje choramos a separação aqui na terra, mas a morte de alguém que tem Jesus é uma vitória. E às vezes a gente está em casa falando de, meu Deus, será que vai ter alguma situação? Será que agora vai ter a terceira guerra, né? Que agora estão brigando lá. Ah, meu Deus, né? Não vamos falar de política aqui, mas tem um que acha um bom, tem outro que acha outro ruim, aquela coisa. E às vezes agora, como a gente já está indo para essa fase de já falar do assunto, a gente fala assim, feliz em Holanda.
que não precisa se preocupar com a eleição, não precisa se preocupar com terceira guerra, porque ela está aonde não tem mais dor, aonde não tem mais tristeza, porque o inimigo achou que tudo acabaria no pecado, na desobediência de Adão. Mas se um homem falhou, Deus falou: então eu levanto outro homem, meu próprio filho, e o entrego para dar de novo a imortalidade, não mais nessa terra, mas no reino dos céus. E a minha sogra, ela era muito brincalhona. Muitos aqui conheceram, tiveram a oportunidade de conhecê-la. E um mês antes dela falecer, uma amiga nossa, inclusive aqui da igreja, Patrícia, perdeu a sua mãezinha, mandar um beijo para a Pati. E eu e a Yolanda estávamos no velório da mãe da Pati. E a Yolanda me falou assim: Nora, se eu morrer, como se a gente não morresse, né? A gente fala: se eu morrer. Ela falou: se eu morrer, você não ora para eu ressuscitar. Eu vou estar lá abraçada com Jesus. Se eu voltar, olhar para sua cara e ver que você me trouxe de volta, eu pego você, Nora. Aí eu dei risada, né? Mal sabia eu que um mês depois eu precisei me lembrar disso. E saber, ela está lá abraçada com Jesus. E ainda bem que eu não posso trazê-la de volta. Eu queria ela aqui comigo, aqui com a gente. Mas ela estava no melhor lugar e ela mesma tinha me alertado disso. Jesus é a ressurreição e a vida. Como cristãos, como pessoas que acreditamos em Deus, nós nos entristecemos, mas não como quem não tem esperança. Talvez você está chorando por outro ciclo que se fechou. Você precisou se aposentar, sair do emprego, um rompimento de um relacionamento amoroso, outras situações. Nós nos entristecemos, mas quando algo diferente do que a gente planejou acontece, nós não nos entristecemos como quem não tem esperança. É diferente você se entristecer sem esperança. Quando você fala: o que vai ser da minha vida? Não tenho mais nada, acabou a minha vida. Não, Jesus é a vida. Jesus é a vida dos que se foram e Jesus é a vida nossa. Jesus é aquele que pode te ajudar a recomeçar, não importa qual situação ou qual momento da sua vida você esteja. Ele pode nos ajudar a recomeçar. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você pode dizer isso? O Senhor está comigo. Ainda que eu esteja no pior dia da minha vida, na pior fase, no pior ciclo, passando a maior dor que um ser humano já passou, o Senhor é comigo. E aí a palavra continua e fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele é o bom pastor. Esse texto fala do bom pastor. Que Ele é o meu pastor e nada me faltará. E Ele que é o bom pastor, pega ali o cajado dele, traz aqui para perto, traz aqui, fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. 1 Tessalonicenses 4. Versículo 13 ao 18. Você pode abrir junto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13.
Esse texto fala da situação dos mortos em Cristo. A gente tem que estar firmado nas verdades, e a Bíblia, ela nos fala o que acontece com aqueles que morrem com Jesus. E aqui a Bíblia fala, no versículo 13, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Aqui o que dorme não quer dizer que a pessoa que morre fica no estado sem consciência, mas é como uma expressão, uma metáfora para a morte, né? A pessoa, ela dormiu, descansou, né? Então é nesse sentido, não necessariamente um estado de consciência, porque outros textos vão falar sobre o estado de consciência. Mas continuando aqui, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então ele falou assim, não, eu vou falar isso para que vocês não fiquem tristes. Não, ele está falando que vocês não fiquem tristes como quem não tem esperança. Verso 14. Ai, gente, esse texto é maravilhoso. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Vamos continuar a leitura, depois a gente comenta. Verso 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, versículo 16, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então eu estou aqui da parte do Senhor, cumprindo o que a Bíblia fala, que nós devemos consolar uns aos outros com esta palavra. Qual é esta palavra? Que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e a Bíblia fala que quando ele descer, ele voltará nos ares, e quando Jesus voltar, os que morreram com Jesus ressuscitarão. Oh, gente, que dia! Meu Deus, e aqueles que estiverem vivos? Porque não sabemos quando isso vai acontecer. Alguns de nós estaremos mortos, alguns aqui podemos estar vivos, e os que estarão vivos vão encontrar com Ele nos ares. Vamos nos encontrar, e o Senhor virá à terra e vai inaugurar aqui um novo reino. Ele vai inaugurar um novo céu, uma nova terra. Leia comigo Apocalipse 21:4. Oh, Deus, Jesus vai voltar, os mortos ressuscitarão, nós encontraremos com Ele, Apocalipse 21:4, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, e nós poderemos viver na novo céu e na nova terra, com o Senhor e com aqueles que já se foram em Cristo.
Que perspectiva maravilhosa. Que isso seja um consolo para o nosso coração. Mas Deus colocou no meu coração de encerrarmos hoje com um texto. A Bíblia fala, e eu quero terminar com vocês com essa exortação. A Bíblia fala que é melhor ir numa casa que tem luto do que numa casa que tem festa. E aí a gente fala, como assim, Deus? Por quê? Que seria melhor ir numa casa que tem luto do que numa casa que tem festa? É porque quando nós passamos um luto, quando nós deparamos e vemos pessoas passando por luto, às vezes a gente está tudo bem com a gente. Nós podemos refletir sobre a brevidade da vida. Nós podemos refletir. E o convite do Senhor para nós, em primeiro lugar, é para que a gente permaneça com Ele. Aos que... Obrigada. Eclesiastes 7:2. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos tomem em consideração. Nós vivos, a Bíblia nos ensina a tomar em consideração uma situação de luto. A primeira coisa é permanecer. Nós não sabemos, eu espero que todos aqui possam ter vida longa, mas a verdade é que nós não sabemos. Na semana passada, Jesus voltou para a nossa amada Daniceia. Ele voltou para ela. E Ele, nós cremos, a recebeu. Nós não sabemos quanto tempo vamos ter aqui. Não sabemos se vai dar tempo de nos arrependermos, de consertarmos. Na casa do luto a gente lembra de aproveitar quem a gente tem vivo. A Jana falou isso. Aproveitem. Quantas vezes deixamos nos levar por brigas em família, por confusões? Quantas vezes consideramos que teremos tempo de reparar, e a verdade é que às vezes nós não temos esse tempo. Se você tem alguém que você ainda tem tempo para reparar, para aproveitar, para dizer que ama, para perdoar, para pedir perdão, perdoe, faça isso, aproveite. E por fim, mas não menos importante, essa palavra, estar na casa do luto, é se lembrar que nós não podemos nos cansar de pregar a palavra de Deus. Um dia, uma sobrinha, uma filha, amigos, insistiram para a Daniceia estar aqui. Não por ser aqui, porque aqui nós somos um espaço de buscar Deus, mas incentivaram ela a se aproximar de Deus, a estar com Jesus. E isso hoje é descanso para a gente, porque apesar da tristeza, a gente pode descansar e saber que ela está com o Senhor. Mas talvez você precise insistir para sua mãe estar aqui, para o seu pai estar aqui, para o seu esposo, para os seus filhos, para alguém que você não sabe se for, estará com Deus. E a palavra de Deus nos diz: como crerão se não há quem pregue? Talvez Deus vai usar outra pessoa, tá, gente? Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, é a graça de Deus, tá? Não é para gerar peso nos corações. Mas naquilo que Deus te chamar e te incentivar,
convida tal pessoa, liga para tal pessoa, chama para vir para a igreja. Ah, mas eu não sei o que pregar, só chama para vir, que aqui a gente vai falar do amor de Deus, e Deus vai te capacitar para você falar também. Quero convidar você a ficar de pé, curvar sua cabeça. A Bíblia fala em Apocalipse 2, em Apocalipse 3, o Senhor usa, através do apóstolo João, ele usa a expressão: aos que venceram, será dado o acesso à árvore da vida. Aos que venceram, poderão sentar no banquete celestial. Ao que vencerem, eu quero te convidar a fechar os olhos, erguer suas mãos e se entregar a Jesus. Mais do que pensar em alguém, hoje o convite é para que a gente possa pensar: e quando chegar o meu dia, eu poderei estar com o Senhor? Como é que está a sua vida com o Senhor? Você tem permanecido, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias? Ou talvez as tentações, as situações te afastaram de Deus? Quero te convidar a pedir para o Espírito Santo examinar o seu coração. Oh Senhor, quero te convidar, irmãos, a fazer comigo uma oração muito simples. A Bíblia fala que com a boca se confessa para a salvação, com o nosso coração a gente crê. E se a gente crê em Jesus, é tudo que a gente precisa. Nós não precisamos fazer boas obras, nós precisamos crer em Jesus.